Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e no programa de hoje vamos falar sobre Junho Vermelho, uma campanha que tem como objetivo incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue e também, claro, conscientizar a população sobre as doenças que afetam o sangue, junto com a importância do diagnóstico precoce. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, deixa eu receber os nossos convidados, é o Dr. Felipe Magalhães Furtado, hematologista do Hospital da Criança de Brasília e do Sabin Medicina Diagnóstico. Tudo bom, doutor? Bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Adriana, tudo bom? Bem-vindo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. E também conosco aqui a doutora Ana Carrijo, médica hematologista do Banco de Sangue de São Paulo. Doutora, bem-vinda à Jovem Pan. Muito obrigada, bem-vindo, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, vamos começar então a falar desse assunto tão importante, tão delicado. Quais são as principais doenças? Começo com você, doutora. Doenças sanguíneas, como identificá-las? Quais as diferenças entre elas? Bom, nós temos diversas doenças que podem acometer o sangue. A mais comum e a mais importante é a anemia, que é uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que pode ter inúmeras causas, sejam problemas na fábrica do sangue, que é a medula óssea, ou demais problemas no sangue periférico, como o caso aí a perda de sangue, que vai dar a anemia por falta de ferro, que é uma das anemias mais comuns que nós temos na população. Fora isso, nós também podemos ter distúrbios na parte branca do sangue e também na parte das plaquetas. Então, são inúmeras doenças que podem acometer o sangue da população. Sim, agora, doutora, a anemia a gente ouve falar bastante, né? Ela pode ter diferentes graus de rigidez quando afetam o corpo? A anemia pode chegar a ser grave? Sim, nós podemos ter casos de anemias mais graves, seja de causa benigna ou causa maligna. Sempre importante passar com o hematologista para ele poder fazer esse diagnóstico. E existem o caso das neoplasias, que podem acometer a medula óssea, que a causa da anemia aí no caso seria uma leucemia. Nesses casos, o tratamento é feito especificamente contra a doença e nós podemos aí no caso também utilizar a transfusão de sangue. Perfeito. E doutor Felipe, todas essas doenças que a gente está falando sanguíneas, elas têm tratamento? Sim, elas têm tratamento. E o importante é que sejam diagnosticados precocemente para que esse tratamento seja mais fácil, né? Alguns precisam de quimioterapia para tratamento, outros só reposição, às vezes, de alguma vitamina, ou alguns o tratamento pode ser a transfusão. Mas praticamente todas as doenças do sangue têm tratamento, muitas vezes curativo, ou se não for curativo, pelo menos consegue ter uma vida longa e praticamente normal para os pacientes. E como geralmente, doutor, o paciente descobre que está com algum problema no sangue? É possível identificar, observar o seu corpo para saber se você está entrando num problema desses? Sim, os sintomas são diferentes dependendo de qual célula é acometida, né? Se for a parte vermelha do sangue, se for algum tipo de anemia, o paciente geralmente vai sentir cansaço, vai começar a ter mais dificuldade para fazer as atividades que faz normalmente, se sente mais indisposto. E se notar que isso está acontecendo, é bom procurar um profissional de saúde para poder identificar. Se acometer as plaquetas, o que vai aparecer são sangramentos, muitas vezes um sangramento só de pele, pode ser mancha roxa, que a gente chama de equimose, ou umas manchas mais avermelhadas, são as petequias, ou sangramento de nariz, em mulheres às vezes pode ter aumento do fluxo menstrual. Esses todos são indícios de que pode ter algum acometimento de plaquetas ou redução de plaquetas e tem que fazer investigação. Se for das células brancas do sangue, da parte de defesa do organismo, o que se nota são infecções de repetição. Então, pessoas começam a ter infecções às vezes mais graves do que o comum, ou com mais frequência do que o comum, pode ser um indício de que começou a ter alguma doença de sangue relacionada às células brancas, e é bom também procurar
atendimento médico para identificação e tratamento. Certo, certo. E, por exemplo, a doutora Ana falava sobre anemia. A anemia ou alguma outra dessas doenças sanguíneas podem ter a ver, por exemplo, com estresse, com algum comportamento psicológico, situação de pressão como essa, por exemplo, que vivemos da pandemia? Doutora? Na verdade, o que pode acontecer em relação à pandemia é que as pessoas podem apresentar alguns sintomas e as pessoas não procurarem a assistência médica para poder fazer a avaliação. Tá. É óbvio que a gente sabe que o estresse pode causar algum desequilíbrio imunológico e algumas dessas doenças podem ter relação aí com o sistema imunológico do paciente, mas não que tenha uma relação direta entre a pandemia e o desencadeamento de uma doença hematológica. Perfeito. E doutora, em quais casos os médicos chegam à conclusão de que o paciente precisa fazer uma transfusão? Essa avaliação é feita pelos médicos, então normalmente o paciente vai precisar fazer uma transfusão nos casos mais drásticos, nos casos de anemia ou plaquetopenia ou, enfim, distúrbios de coagulação de moderados a severos. Então a gente tem desde um paciente que pode realizar uma cirurgia ou ter um acidente de trânsito que tenha uma perda aguda de sangue, e aí ele vai precisar receber hemocomponentes pela transfusão. Nós temos também casos de pacientes com doenças oncológicas, igual o Dr. Felipe falou, que o paciente pode apresentar pela neoplasia uma anemia ou uma alteração nas plaquetas ou um distúrbio de coagulação, e aí também esse paciente vai receber sim transfusão de componentes do sangue. Tá, ok. Doutor Felipe, como se dá exatamente esse procedimento da transfusão? Ele é demorado, quase sempre dá certo, existem riscos? Começar pelo final da pergunta, risco existe, todo procedimento médico envolve algum risco. Os riscos, a transfusão hoje em dia ela é bem segura, mas ela deve ser acompanhada por um profissional experiente em hemoterapia. Pode ter risco de reação transfusional, pode ter risco de alergia, não é tão comum, mas pode acontecer. Risco de transmissão de infecção é muito, muito difícil. Os testes feitos hoje pelos hemocentros são muito sensíveis para identificação, então é muito raro ter algum tipo de transmissão de infecção. Pode ser demorado e depende do que for ser transfundido. A transfusão de hemácias demora em torno de 2 ou 3 horas e de plaquetas costuma ser mais rápido, mais ou menos meia hora é mais comum ser um pouco mais rápido. Meia hora, bem rápido mesmo. Doutora Ana, vamos dizer então que o paciente precisa dessa transfusão, independente do motivo. Aí o médico, então, ele corre para o banco de sangue pegar um sangue que vai ser trocado com o do paciente, retira o sangue doente do paciente, coloca esse sangue novo. É mais ou menos isso? Para uma pessoa leiga entender, o tipo do sangue ele precisa ser o mesmo? Como é? Na verdade, quando é necessário uma transfusão, o médico que vai estar ou num hospital ou numa unidade ambulatorial que tenha uma retaguarda aí de uma agência transfusional que pertence aí a um banco de sangue, o médico vai fazer a requisição da quantidade e qual hemocomponente seja necessário nesse caso. O banco de sangue vai até o paciente, no caso do hospital ou no ambulatório, vai ser realizada uma coleta de uma amostra de sangue. Nesse sangue vai ser visto a tipagem do sangue do paciente, vão ser realizadas algumas pesquisas específicas de anticorpos, e aí nós temos, nas geladeiras dos bancos de sangue, nós temos algumas bolsas de sangue que são estocadas, que foram provenientes de doações de sangue de indivíduos saudáveis. Nós já temos a tipagem dessas bolsas que foram doadas, então a técnica do banco de sangue vai escolher um sangue que seja compatível com o tipo de sangue do paciente, vai fazer todos os testes devidos para saber se essa bolsa doada é totalmente compatível com o tipo de sangue do paciente, e aí essa bolsa ela é encaminhada até o leito do paciente e é realizada essa transfusão.
Certo, e doutor Felipe, pode acontecer de uma pessoa doar sangue, aí a gente vai falar, né, de onde vem esse sangue do banco de sangue, das doações, né? Pode acontecer desse sangue doado ser descartado, depois de ser doado descobrir que esse sangue não poderia ser utilizado, inclusive que essa pessoa está com uma doença sanguínea? Até pode, assim, antes da transfusão se faz uma consulta de triagem. Então essa consulta já é feita para separar quem provavelmente, quem tem a possibilidade de ter alguma doença sanguínea e quem não tem, mas mesmo assim às vezes passa isso. Então as pessoas vão para a doação, né, para a coleta, e esse sangue ele é testado até para questão de infecção, para ver se, para ser seguro a doação, a pessoa que vai receber esse sangue não receber nenhuma doença junto com ele. Então são feitos testes e dependendo do resultado desses testes, esse sangue pode ser descartado, né? Sim. E a pessoa, se não souber o diagnóstico da doença, é contactada pelo banco de sangue para receber esse diagnóstico. Mas na maioria das vezes a gente sabe que esses sangues acabam salvando vidas, isso sim, muitas vidas, né? De uma importância enorme. Por isso, aliás, estamos aqui. Doutora Ana, como estão os bancos de sangue pelo nosso país? O brasileiro é de doar sangue? Agora, especialmente nesse período da pandemia, a gente já passa de um ano, né? Dessa situação do coronavírus. Como estão os bancos nesse momento? Realmente, nesse momento atual, os estoques dos bancos de sangue eles estão bastante precários. Nós estamos aí com um déficit ao redor de 40% das doações. Nós já passamos por diversas fases, desde o início da pandemia, em momentos que as pessoas tinham medo de ir até o banco de sangue, medo de contrair o coronavírus durante uma doação. Nós fazemos um trabalho junto às mídias para justamente esclarecer que a doação de sangue é um ato seguro, é um ato simples, é um ato rápido, ninguém vai contrair coronavírus doando sangue. Eu acho que a principal diferença do começo da pandemia para agora é que agora algumas pessoas não procuram o banco de sangue porque voltaram um pouco com a rotina do dia a dia e às vezes acabam não tendo um tempo disponível para ir ao banco de sangue e fazer essa doação, reforçando que é questão de 1 hora a pessoa consegue fazer, não é um ato demorado. E outro problema pontual desse momento agora é que nós temos muitos pacientes internados, os hospitais estão lotados, seja de doenças hematológicas, doenças oncológicas, existem cirurgias acontecendo, então as pessoas retomaram a sua vida, retomaram o tratamento das doenças, então nós estamos com uma demanda de